Uau, ele está com paixão. Não estamos crescendo quando devíamos crescer na mensagem. Devíamos entendê-la, aplicá-la e compartilhá-la para que traga reavivamento e reforma à minha vida. Assim, outros verão a glória de Deus em nós e serão atraídos. O pastor Carlos Munoz, neste vídeo, está verdadeiramente cheio de paixão. Amigos, por favor, escutem. Não vou me estender muito. Este é o tipo de sermão que eu gosto de sentar, aproveitar, absorver tudo e tomar uma decisão no final. A última vez que fui à conferência geral, conheci o pastor Carlos. Um cara muito humilde, muito legal, mas quando ele está no púlpito, ele é outra criatura. Ele compartilhará estatísticas para mostrar os números do adventismo, o mundo a ser alcançado e o quão longe estamos do objetivo. E a necessidade de sermos treinados e instruídos a levar esta mensagem e a guerrear contra o reino das trevas. Eu acredito que esses dias estão para chegar. Acredito que esses dias virão, mas exigirá algo de nós para nos mover poderosamente para que mudanças aconteçam. Amigos, ele vai abordar isso. Não preciso dizer muito. Não tenho mais nada a acrescentar a este vídeo. O sermão e a pregação resolvem a questão, então vou reproduzir uns 25 minutos desta mensagem aqui. Eu vou ficar na minha. O link para o resto da mensagem está na descrição abaixo. Confira, é deste tipo de sermão que precisamos. Ele está pisando em calos, ele está nos confrontando, ele está nos desafiando, ele está nos pressionando e já é hora de mais abordagens como esta chegarem à parte do povo de Deus. Sabemos que não é a única forma, mas alguns precisam ouvir assim. E eu adoro. É isso que traz mudanças na minha vida. Quando sou desafiado, quando sou pressionado, eu tomo decisões, e essas decisões têm implicações de longo alcance para o reino de Deus. Deixa eu ficar quieto. Ouçam, cliquem na descrição abaixo, curtam e inscrevam-se na página. Participem da conversa no chat abaixo, compartilhem sua opinião e perspectiva comigo. Acredite, você vai amar este. Assista do início ao fim. É algo bom que vai escutar. Ouça. Então, meus irmãos e irmãs, vamos começar com Mateus 24:14. Diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Pelo que Jesus fala em Mateus 24:14, entendemos claramente porque o fim ainda não chegou. O fim ainda não chegou, diz Jesus, porque o evangelho do reino não foi pregado em todo o mundo como um testemunho ou através de um testemunho para que o fim venha. Jesus diz, quando isso acontecer, o fim virá. Então, se o fim ainda não chegou, significa que não terminamos a pregação e o testemunho do evangelho. Talvez não tenhamos sido eficazes. Talvez tenhamos sido negligentes até certo ponto na pregação do evangelho. Qual evangelho do reino será pregado a todas as nações para preparar o mundo para o retorno de Jesus Cristo? Apocalipse 14:6 fala do evangelho eterno e dos 3 anjos. O que diz? Vi um anjo voando no céu com o evangelho eterno a pregar a todo povo, nação, tribo e língua, dizendo em alta voz, segundo anjo, terceiro anjo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? É nosso trabalho. Qual o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a razão de sua existência e o testemunho do evangelho eterno e da mensagem dos 3 anjos. Esta é a verdade presente. Esta é uma das razões pelas quais sou adventista do sétimo dia, pois não há outra igreja na terra que pregue esta mensagem. Ninguém se aproxima. Amém? E essa mensagem é tão relevante, tão vital, transforma. Qual o propósito ou a missão dela? É a transformação de Cristo em nós, esperança da glória. Contudo, enfrentamos um sério problema. E qual é esse grande problema que temos em mãos? Falamos disso na EFCO esta semana e vou partilhar com vocês. Quantas pessoas vivem nesta terra aproximadamente? Quantas? Cerca de 8 bilhões de pessoas, certo? Vocês sabem quantos adventistas existem na terra aproximadamente? 23, vamos para 20. Observem os números. Na população mundial, há cerca de 20 milhões de adventistas. Isso dá mais ou menos um adventista para cada 400 habitantes no mundo. Notem o decimal, certo? É menos de 1/4 de 1%, 25 décimos de milésimo. Em outras palavras, nós não somos nada. Em espanhol, eu diria que isso é um poquito, uma quantidade muito pequena de pessoas.
Olhem os números. Agora, é muito interessante, porque quando eu fui a San Antônio, na GC, fomos para Saint Louis, você vê muitas pesquisas e ações da Igreja Mundial. Eles pesquisam em vários lugares e juntam os dados. E ao longo dos anos, sempre prestei atenção a elas. Aprendi muito com as pesquisas da nossa igreja nas reuniões da Associação Geral. Uma das coisas que descobri, e isso a DNA apurou, é que existem mais membros da igreja com nomes registrados nos livros do que os que realmente frequentam a igreja. Ou seja, há mais pessoas com nomes nos registros que não se identificam mais ou não frequentam a igreja, embora conste adventistas nos registros. Então sejamos conservadores e digamos que metade dos listados ainda frequentam a igreja. Assim caímos para 10 milhões de adventistas que frequentam a igreja ao menos uma vez por semana. É isso, eles só aparecem uma vez por semana. Geralmente são esses os números. Notem como os números caíram drasticamente. Aí eu vi outro estudo uma vez, eu me lembro, e vi um estudo que dizia que entre 10 a 15% das pessoas que frequentam ou que vêm à igreja são as que sustentam e apoiam a igreja, ou seja, com seu tempo, com seus dízimos e ofertas, seu tempo, seu esforço, elas estão realmente investidas na igreja, entendem? Quanto? Entre 10 a 15% das pessoas que aparecem, dos que aparecem, apenas entre 10 e 15% estão realmente engajados na igreja. Se formos conservadores, isso é cerca de 100. 1,5 milhão de adventistas comprometidos no mundo. Uau! Viram a queda drástica desse número? Perguntei ao Senhor, como faremos este trabalho, Senhor? Bem, olhem bem para os números. Nós somos tão pequeninos, não é mesmo? E o que o Senhor me disse? Lembrem-se de Gideão, amém? Lembrem-se de Gideão, lembrem-se de Gideão, irmãos e irmãs. Quando Gideão e os 300 lutaram, eram 135 mil. Vejam as porcentagens, né? Isso é próximo daqueles que estão nos livros. Nossas porcentagens hoje são piores que as de Gideão. Uau, o Senhor fará algo surpreendente, amém? Não sei como, mas Ele prometeu e eu creio nele. Quem diz amém? Agora, a questão é, por que temos esse problema? O que está acontecendo se somos a igreja chamada para pregar e dar testemunho desta última mensagem? Nós temos essa missão, este movimento. O que está acontecendo com nossa igreja? Qual é o problema? Bom, poderíamos analisar várias coisas. Já falamos sobre algumas delas durante a EFICO esta semana. Mas eu direi o que creio ser um grande problema. Não porque eu digo, mas porque a Bíblia diz. Amém? Abram suas Bíblias comigo, por favor, para encontrar uma das respostas para isso no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, vamos para o capítulo 5. Qual é o problema? Por que nossa igreja não está crescendo? Os únicos lugares onde a igreja cresce são partes da África e da América do Sul. No resto do mundo, a igreja morre. Já estive na Europa, neste país e em outras partes do mundo. E vocês vão às igrejas e em muitos lugares elas realmente se parecem com uma casa de repouso. Nada contra meus velhinhos, eu os amo, tá bom? Só estou dizendo. Hebreus 5. Abram suas Bíblias e vamos ler. Começaremos em Hebreus 5:12. Qual é o título? Alguém tem um aí? Imaturidade espiritual. Espiritual. Notem isto, porque de fato já era tempo de serem, o quê? Mestres. Mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine os princípios básicos da palavra de Deus e ainda necessitam de leite, não de alimento sólido. Pois quem se alimenta só de leite não é experiente na palavra da justiça, porque o quê? Um BD, ele é um BD. Mas alimento sólido é para os que pelo uso têm suas faculdades exercitadas para discernir o quê? O bem, tanto o bem quanto o mal. Notem o problema aqui. O problema é que está dizendo que uma das questões que temos é que muitos de nós aqui somos bebês espirituais. Ainda estamos nos alimentando de leite, certo? E usa a palavra idade completa ou maduro, também é conhecida como perfeito. Vamos ver outros versículos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. 1 Coríntios 14:20 diz, irmãos, não. Crianças no entendimento, mas ser o quê? Maduro, certo? Então, para alguns de nós, não é sobre a idade, é sobre imaturidade ou maturidade espiritual.
Veja outro verso, Efésios 4, 13 e 14. Até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento de Deus o quê? A um homem perfeito, completo, maduro, à medida da estatura de quem? Da plenitude de Cristo, certo? Para que não sejamos mais o quê? Crianças, certo? Devemos estar crescendo em Cristo. Deveríamos estar amadurecendo espiritualmente, mas aqui no livro de Hebreus diz que muitos de nós ainda somos o quê? Ainda estamos no gugu dada. Ainda somos bebês espirituais. E note que o que diz sobre por que somos bebês espirituais é muito interessante. Diz que é porque o quê? Versículo 12. Porque devendo já ser o quê? Professores pelo tempo. Em outras palavras, uma boa parte de nós ainda está absorvendo somente o que nos é oferecido. Nós digerimos e ouvimos, mas nada está saindo. Ouvi alguém outro dia me dizer, parece que estamos com constipação espiritual. A gente absorve, mas não põe para fora. Certo? Temos nos alimentado da palavra, ouvido, vindo à igreja, mas não estamos o quê? Não estamos participando do ensino a outros. Sobre o quê? Sobre o que Cristo nos ensina. Então, por que nossa falta de crescimento ou maturidade espiritual? Jesus diz em Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, ide e fazei. O quê? Discípulos, ensinando-os a observar. O quê? Tudo o que vos mandei. Áfico, o que é um discípulo? Aefconianos, o que é um discípulo? Alguém que vive com seu mestre. Amém? Então, para eu fazer discípulos, ensinar alguém a viver com Cristo, preciso viver com Cristo. Eu tenho que ter um relacionamento constante, contínuo e diário com Ele. Não só quando entro na igreja, marco a entrada, tenho o culto, saio e marco a saída. Ou quando marco a entrada e saída no sábado. Falo de uma caminhada viva, diária e constante com Ele. Não posso ensinar o que não tenho. Ele diz que devemos ser professores, ensinando-os a observar o que lhes ensinei. Onde estão as coisas que Jesus nos mandou e ensinou? Bem aqui, o que este versículo significa? Significa que todo cristão é um obreiro bíblico. Amém. Somos chamados para ensinar. E o livro de Hebreus diz que não somos maduros espiritualmente porque não demos o próximo passo em nossa caminhada de crescimento espiritual, que é o quê? Você tem digerido, ótimo, mas agora é hora de quê? Agora é hora de compartilhar, agora é hora de dar. Agora, aqui estão 7 bênçãos que recebemos quando ensinamos. A Bíblia e o Espírito de profecia dizem que é assim que crescemos na fé. É como o Espírito Santo desenvolve a mente de Cristo em nós. É pelo ensino. Veja estas 7 bênçãos do ensino. Primeiro, aprofunda o entendimento. Segundo, melhora a retenção. Terceiro, identifica lacunas de conhecimento. Quarto, promove o pensamento crítico. Quinto, o efeito protegido discipulado. Sexto, motivação e responsabilidade. Sétimo, processamento metacognitivo. Uau! São apenas algumas das bênçãos ao ensinar. Aprofunda. Amém. A melhor forma de aprender é ensinando. Ensinar. Diz aqui que muitos não crescemos na fé porque não fomos à próxima fase da nossa experiência cristã de ensino. Estamos parados. É por isso que precisa vir a EFCO 2026. Pois lá aprenderás a quê? A ensinar a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. Amém. Ao ver as joias de bênção, a glória e a bondade de Deus, você desejará compartilhar isso. Amém? Amém. Fomos chamados para isso, não para que olhem para você. Sim, somos bênçãos, mas que conheçam Deus e os conectemos à sua palavra. Amém? Somos o elo para conectar as pessoas a Deus, não para que nos vejam, pois se você conviver comigo tempo suficiente, eu o desapontarei. Pergunte à minha esposa, mas Cristo nunca decepciona, amém? Cristo está sempre lá. Então a maioria de nós, primeiro Oséias diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos nem estudam ou leem a palavra, nem oram e a leem juntos. Isso é um problema. Mas muitos de nós que estudam não dão o próximo passo, ensinar e ministrar a palavra de Deus. Todos me acompanham? E os adventistas do 7º dia mais saudáveis que conheço, após 17 anos viajando pelo país e por várias partes do mundo, são aqueles que são o quê? Eles oram, estudam a Bíblia e ensinam a Bíblia. Eles dão estudos bíblicos. Amém. Lembro-me de que, há muito tempo, quando iniciei no ministério público e evangelismo, conheci um pastor em Miami, Adalberto Torres, um cubano da velha guarda.
Ele está aposentado agora. E ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele me disse, fiz 2 evangelismos com ele. Ele disse, Carlos, eu nunca tive problemas com membros da igreja consagrados em nenhuma igreja em que estive. Nunca tive problemas. Todos os problemas na minha igreja vêm de membros não consagrados. Eles não oram, não estudam, não ministram, não estão em serviço. Pois quando você trabalha para o Senhor, não tem tempo para ter problemas. Não se tem tempo para fofocar pelos cantos, criticar as pessoas e dizer, olha o que eles fizeram. Quando se trabalha para o Senhor, você pensa, o que posso fazer para ajudar? Amém. Todos me acompanham? Mas ainda não acabou. Agora no capítulo 6, fica mais profundo. Notem, portanto, deixando a discussão dos princípios elementares de Cristo. Isso significa o básico. Deixando isso para trás, vamos avançar para a perfeição, maturidade, certo? Crescimento. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Basicamente, ele está dizendo, vocês não têm crescido porque não estão ensinando. E falta-lhes mais algo. Basicamente quer dizer, deviam dominar o básico, o estado dos mortos, o inferno e a segunda vinda. Vocês deveriam ter essas crenças básicas já dominadas, certo? Ele está dizendo, não estão crescendo em algo, já deveriam saber essas coisas. Vocês já deveriam conhecê-las e ensiná-las. O sábado, o estado dos mortos, são coisas básicas, elementares, rudimentares. Há algo faltando. E a pergunta então, quando leio isto é, bem, o que está faltando? Bem, sobre o que é o livro de Hebreus, Hebreus 8. Acompanhem-me, por favor, Hebreus 8. Qual é o propósito do livro de Hebreus? Notem o que o livro de Hebreus diz. Hebreus 8, 1. Diz, ora, este é o ponto, a ideia e a razão principal do que estamos dizendo. Esta é a ideia principal do livro de Hebreus. Temos um sumo sacerdote que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Um ministro do quê? Do santuário e do tabernáculo verdadeiro, que o Senhor ergueu, não o homem. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, ouçam, a essa altura já deveriam ter aprendido isso, o básico. Ainda são bebês, deveriam ter os fundamentos. Tem isso? Tem, sim. Mas o que está faltando? O que está faltando é o santuário, o ministério sumo sacerdotal de Jesus. Irmãos, não é fascinante que um livro de 2000 anos aponte para o propósito da igreja adventista do 7º dia? Não é coincidência. É exatamente o tema do livro e da nossa igreja. É isso que nos destaca em relação às outras igrejas. Não que sejamos melhores, mas que recebemos uma mensagem especial sobre o santuário e o quê? E o ministério no lugar santíssimo realizado por Jesus Cristo. Este é o pão com manteiga da nossa igreja e, no entanto, por que vemos os problemas atuais? Porque a missão que Deus nos deu, estamos a começar a... Já faz alguns anos que estamos nos afastando disso, ignorando. Quantas vezes você viu um estudo sabatino sobre o ministério do lugar santíssimo e o ministério sacerdotal de Cristo? Estou na igreja há 17 anos e não me lembro de um. Todos me acompanham, há tópicos ótimos, mas este é o central. E o que ocorre? É negligenciado, estamos ignorando. Observem as citações. A compreensão correta do ministério no santuário celestial é o fundamento. De quê? Da nossa fé. Você precisa. O santuário é o mais. Ao ensinar outros, especialmente cristãos, você se pergunta, sobre o que falar? Já conhecem Cristo? Ensine-lhes o santuário e os surpreenderá. Já dei estudos bíblicos a evangélicos a vida toda. E ao lhes mostrar o plano de salvação pelo santuário, eles dizem, uau, nunca vi isso. Então você liga ao livro de Apocalipse, bum, a mente deles explode. A melhor definição do santuário encontrei no livro Por que Jesus Espera. A doutrina bíblica do santuário, apresentada pela igreja adventista, é o centro de gravidade. Para quê? Para o plano de salvação. Amém. Observem como ele continua. É o eixo da roda teológica que explica e conecta. O quê? Todas as verdades bíblicas que os cristãos muito valorizam. Cada uma de nossas crenças pode ser explicada pelo santuário. Nossa mensagem escatológica se explica no santuário. Está tudo ali. Amém?
Notem o que ele diz, especialmente aquelas verdades que foram, o quê? Ignoradas por séculos. Do que ele está falando? Ele fala de como os princípios cristãos foram deformados, pervertidos, distorcidos e envenenados pelo poder da besta, do anticristo na idade das trevas. E o que Deus fez? Ele teve que trazer a reforma protestante para restaurar os princípios do plano de salvação no santuário. E cada um desses reformadores protestantes participou na restauração da verdade bíblica. Amém? Amém. Em Daniel 8, 14 e 17 diz: até 2.300 dias, e o santuário será purificado. Na Bíblia, há 2 santuários. Existem 2 santuários principais, o que está no céu e este aqui. Amém? Ambos os santuários precisam ser purificados. Meus irmãos, há outra verdade importante aqui. O santuário purificado em relação a quê? Sobre o plano de salvação explicado em detalhes no currículo do santuário de Deus. Amém? E Deus disse: depois de 2.300 dias, o santuário será purificado. Mas vejam que interessante o anjo Gabriel. Ele diz: entenda, filho do homem, que a visão se refere ao... O quê? O santuário não seria purificado, a restauração de todas as verdades de Deus, para completamente expiar, reconciliar e trazer a humanidade de volta à sua presença, não seria revelada nem aberta até quando? Até o tempo do fim. E em Daniel 12 está escrito: Daniel, sele o livro até o tempo do fim. Fim, as palavras estão seladas até o tempo do fim. O livro estava selado. Lembram-se de Apocalipse 5, onde João tem o rolo selado e chora. Quem vai abrir? Por quê? Pois nesses rolos, entre outras coisas, está retratado e explicado como Deus poria fim à grande controvérsia, como acabaria com este mundo de dor, pecado e sofrimento. Por isso, ele chora, ele vê todos os mártires e a igreja sendo atacada. Então ele está vendo e ele pensa: Senhor, quando vais pôr um fim a isto? E ele chora e diz: até que eu vi o leão da tribo de Judá, a semente de Davi, subir ao céu, pegar o rolo e começar a abri-lo. Amém? Amém. E quando isso seria revelado, quando a informação seria aberta, até o tempo do fim. O tempo do fim. 1798 a 1844. Sim, amém. Deus levantaria um povo especial lá em 1844 que iria. O quê? Falar sobre o quê? Sobre as maravilhosas verdades do lugar santíssimo da mensagem do santuário. Amém? Isso aponta diretamente para nós. Consegue ver? Por isso sinto orgulho de ser adventista. Está aqui. Quando chegar o tempo do fim, cele essa informação, Daniel. Até lá. Mas no fim dos tempos, revelarei essas verdades a um povo que preparará o mundo para a vinda de Cristo. Amém? Amém. Vocês se empolgam? Sim ou não? Sim, certo? E o que houve na última fase da reforma protestante? A igreja adventista do 7º dia, amém. Pregando o quê? A mensagem da purificação do santuário, dos 3 anjos e do evangelho eterno, dando fim. Amém? Tudo junto, não em pedaços, certo? Não é como ir ao McDonald's e pedir: me dê o número 1, o 3, este. Não. O plano de salvação deve ser restaurado para que haja expiação completa e reconciliação entre a humanidade e Deus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Vejam as crenças fundamentais adventistas, número 13, a missão remanescente. Está escrito: a Igreja Universal é constituída por todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Amém? Amém. Eles, em todas as denominações e esferas, são verdadeiros seguidores e amam a Deus. Podemos dizer amém? Amém. Mas nos últimos dias, um tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para fora da Babilônia. Para fazer o que exatamente? Para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você não pode guardar algo que não tem. Se guardarmos os mandamentos de Deus, como diz Apocalipse 14, 12, e a fé em Jesus, significa que já a temos. Sim, já é sua. Eu orava: Senhor, dá-me a fé de Jesus. E Deus, na minha inocência, você já a tem. Então a oração deve ser: Senhor, ajuda-me a depender da fé de Jesus.
Ajuda-me a morrer para o eu, para que a fé de Jesus se manifeste. Já é nossa. Amém? Tudo nos foi dado em Cristo. Quem diz amém? Amém. Note como continua. O remanescente anuncia, primeiro, a chegada do juízo. Segundo, a salvação por Cristo. Terceiro, a proximidade de sua segunda vinda. Acho que fizemos um bom trabalho nos pontos 2 e 3. Um trabalho razoável. Acho que anunciamos a salvação em Cristo e sua segunda vinda. Lucas fez um ótimo trabalho. Amém? Mas e este? Acho que negligenciamos. Acho que fomos deficientes nesta parte. E este é o propósito da nossa igreja, falar sobre isso. Revelar e expor o que é o juízo investigativo. Todos estão comigo? Acho que fizemos um trabalho decente, mas fomos negligentes ou superficiais no primeiro ponto. Como isso é prático para mim? Pergunte a adventistas. O que Jesus faz no lugar santíssimo agora? A maioria dirá, ele intercede por nossos pecados. Amém? É verdade. Mas a maioria perguntará, como isso me é útil? Como posso me identificar? Como o que ele faz no santuário celestial é importante e relevante para mim agora? É onde estamos falhando como igreja, onde nos falta. Todos me acompanham? Amém. É onde precisamos de mais trabalho. Vejam, são as nossas crenças fundamentais. Não vem de fora, é a voz da nossa igreja. É simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Ela coincide com a obra do juízo no céu e resulta em quê? Vejam só, resulta numa obra de vindicação. Qual o propósito da mensagem do juízo? Chegou a hora do seu juízo, ou como prefiro, chegou a hora de sua vindicação. Amém. Julgar me faz pensar em vindicação, é sobre isso. Coincide com e resulta em, o quê? Uma obra de arrependimento e reforma. Estudar o juízo investigativo, o processo deve trazer o quê? Reforma, arrependimento e reforma. Lucas falou disso ontem à noite. Amém. Amém. Ele lançou as bases do que falaremos hoje. É o propósito fundamental do juízo investigativo, trazer arrependimento e reforma. Mas o diabo sabe disso. Sem querer arrependimento, reforma e reavivamento, o que faz? Ele nos faz pensar, não é importante. Não preciso entender nem estudar. Está tudo bem. Eu me contento com o básico. O livro de Hebreus não diz isso. O livro de Hebreus diz que, por estarmos presos ao básico, ainda somos bebês, não crescemos. Deveríamos crescer na mensagem, sim. Devíamos entendê-la, aplicá-la e compartilhá-la para trazer reavivamento e reforma à vida. Assim, outros veem isso e são atraídos pela glória de Deus em nós. Amém? Amém. Se estou pisando no seu calo, ótimo. Você pode fazer uma massagem nos pés quando o sábado acabar. Amém, amém. Onde é que o diabo está agora? O diabo está em Punta Cana, República Dominicana, tomando pinha colada numa rede. Não lhe fazemos mal, ele ri à toa. Pensa, esses adventistas. Ele ri de nós agora, não o prejudicamos em nada. Mas o que realmente acontece quando começamos a estudar a mensagem do lugar santíssimo do ministério de Cristo, o que acontece? O que nossa igreja diz que acontecerá ao mergulharmos neste tópico? Reforma, reavivamento, arrependimento. Amém? E o que acontecerá? Veja esta citação do grande conflito. Que haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de perseguição será revivido, e o fogo da perseguição reacendido. Como sabemos que nos falta, que somos deficientes, que não estamos onde deveríamos, não há perseguição. Ele afirma que, ao nos concentrarmos e estudarmos este tema, Satanás se levantará daquela rede, e então os eventos do tempo do fim começarão a surgir, como a marca da besta e tudo o mais. Quando ele vê o povo de Deus sério em arrependimento, reavivamento e reforma, o diabo diz, não vou permitir isso. E então ele aperta. Agora, ele está lá relaxado no Caribe.